Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, na aula de hoje a gente vai trabalhar o nosso sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Então, aqui a gente vai fazer o nosso lançamento do projeto para SPDA, que é o nosso projeto para raios. Nessa nossa aula, galera, a gente vai desenvolver então, a partir de um projeto comercial, esse sistema de proteção. Então, ele é o que garante que as seguradoras, em caso de acidentes naturais contra raio, a nossa edificação possa estar protegida e segurada também. Então, quem rege para a gente esse tipo de projeto é a NBR 5419 de 2015. Então, os objetivos que a gente vai ter aqui dos nossos elementos são: então, a gente vai ter a captação aqui na parte superior, seja por mastros ou por hastes. Então, tem a função de interceptar o raio. A gente vai ter as nossas malhas, as nossas descidas, ó. Então, na nossa cobertura e descendo ao corpo da edificação, com a função de conduzir esse raio. E a gente vai ter o nosso aterramento feito no solo, então por malha e por hastes, que tem a função de dispersar esse raio no solo. Então o nosso SPDA é dividido em 4 classes principais, que é a classe 1, com risco de vida humana, a classe 2 são os serviços essenciais, hospitais, escolas, esse tipo de edificação. A classe 3, patrimônio público, então edifícios históricos, esse tipo de condição. E a classe 4, em quesito econômico, que são as empresas privadas. Então, essas classes vão influenciar para a gente nessa quantidade de descida, dos aterramentos e das hastes que a gente vai trabalhar. Além da captação natural por hastes ou por mastro, a gente pode utilizar a própria cobertura, caso seja telha metálica. Então, a norma deixa a gente trabalhar essa condição também. Então, aqui um exemplo para vocês verem, ó, as nossas hastes, geralmente lançadas aqui nos cantos, espaçadas. Então, conectadas aqui pela malha de captação, ó. Então, as hastezinhas com as malhas de captação. Então, essa malha geralmente pode ser de cabo de cobre, 35 milímetros, ou fita de alumínio, 70 milímetros quadrados. A distância entre essas hastes, então, conforme vai aumentando a nossa classe, então da classe 4 para a classe 1, as distâncias também vão diminuindo, então vai ficando mais rigoroso. Então a gente começa com 10 metros e conforme vai ficando mais tranquilo o projeto, a gente vai aumentando essas distâncias para 20 metros. Então a classe econômica aí, 20 metros, classe de risco de vida humana, 10 metros. Então aqui para vocês olharem, ó, a nossa malha de captação, cruzando aqui também a nossa edificação, ó, malha de captação aqui ao longo de toda a cobertura. Também nas descidas, galera, a gente pode utilizar, além na captação, poder usar a cobertura, nas descidas também. É permitido a gente utilizar caso tenha algum fechamento metálico ou um SPDA estrutural, que a gente chama. Essas descidas também podem ser feitas em cobre, ó, então também com cabos de cobre, quando a edificação não foi previamente prevista, então a gente faz essa adição aqui posteriormente. Também pode ser adicionada fita de alumínio, garante para a gente ter um acabamento bem melhor aqui em relação aos cabos de cobre. Temos SPDA estrutural, onde a gente deixa essa barrinha aqui, ó, dentro da nossa armação antes da execução. Então o projeto tem que ser feito antes da execução do projeto estrutural, justamente para a gente ter essa barra adicional que garanta a condução do raio pela própria estrutura. Então essas descidas também classificadas da mesma forma que as hastes, então de 10 metros até 20 metros. Então aqui para vocês olharem na fundação, ó, vai descer uma barra aqui do pilar, a gente faz a conexão aqui com os nossos conectores e vamos passar aqui pela nossa viga baldrame para fazer o descarregamento nas próprias estacas. Também podemos ter a malha enterrada, então escavamos aqui 50 centímetros, lançamos essa malha aqui, ó, com 50 milímetros quadrados de bitola. Essas hastes de aterramento são cravadas no solo com 2,40 m, 3 metros, então elas possuem esse comprimento. A gente afasta da edificação 1 metro e a gente coloca esse tipo de haste em cada descida. Então, no nosso projeto, a gente vai chegar em um isométrico parecido com esse daqui, ó, com captação, malha de captação, as descidas, a nossa malha de aterramento e as nossas hastes de aterramento. Então, para isso, no nosso caso, a gente vai trabalhar um projeto
comercial com mezanino, então a gente vai ter a planta de cobertura, onde a gente vai ter aqui as nossas hastes, a malha e a indicação de descida. A gente vai ter plantas baixas, então a gente vai ter planta mezanino e planta baixa térreo. Então a gente vai ter aqui, ó, indicação de subida, que aqui está subindo na parede. Vamos ter aqui a malha de aterramento e a indicação da haste de aterramento. Então a gente vai precisar criar essas simbologias aqui, ó. Descida, subida, haste de captação, malha de captação, linha contínua, malha de aterramento, linha traço ponto e a haste de aterramento. Então vamos lá, galera. Para o nosso projeto, então a gente vai aproveitar o projeto comercial e vocês vão usar três pranchas, três plantas. A planta SPDA cobertura, então podem limpar a planta de cobertura, deixar ela numa cor toda cinza. Vão fazer a planta SPDA mezanino, também uma planta limpa, ó, também em cinza. E a planta SPDA térreo, também em cinza, prancha toda limpa. Aqui vocês vão criar aquelas simbologias que eu coloquei para vocês, ó, descida, subida, haste, malha de captação, malha de aterramento aqui, ó, traço ponto e a haste de aterramento, para a gente poder lançar o nosso projeto. Beleza? Então vamos criar o nosso projeto. A gente vai colocar esse projeto em isometria. Então vamos olhar aqui, ó, no arquitetônico, no arquitetônico, quais alturas a gente tem nesse projeto, ó. Então, nesse projeto, eu tenho 3 metros até o térreo, de altura para chegar ao mezanino. Depois eu tenho mais 2,70 aqui, para chegar na planta cobertura. E depois mais, então, mais 3 metros aqui para a planta cobertura, aqui em cima. E mais 1 metro, aqui está 1,30 m contando laje aqui, então mais 1 metro aqui para a cobertura. Então, total, 7 metros. Então, vou lançar 3, 3 e 1 para a cobertura. Então, vamos lá. Só fechar aqui. Então, vou girar aqui o meu desenho. Deixa ele carregar ali, ó. Então, vou copiar primeiro planta térreo. Vou colocar ela do ladinho aqui, depois eu apago aquelas ali. Vou fazer aqui uma linha, então, de 3 metros do cantinho aqui, que é semelhante em todos. Então, aqui 300 centímetros. Coloco lá uma linha de referência. Deixa eu ver se ficou certinho aqui. Beleza. Vou colocar agora o mezanino. Copiar aqui. Mezanino. E agora mais 1 metro para cima, mais 3 metros para cima, mais 1 metro da cobertura, então mais 400 a minha cobertura. Acho que não foi a linha ali. Então uma linha aqui, ó, reta, com 400. Vou colocar ali agora a cobertura. Apagar aqui o texto. Ó. Então tá ali o nível das nossas plantas. Vou apagar essa linha aqui que a gente não vai usar agora. Então vamos lá. Vamos começar primeiro lançando a nossa malha aqui, ó, a nossa captação ao redor da nossa edificação. Para captação, a gente vai usar essa simbologia aqui, ó, do quadradinho. Então vou copiar ele aqui, ó. E a gente vai começar lançando em todos os cantos e depois a gente vem verificando as distâncias. Então vou lançar, ó, um quadradinho aqui. Vou lançar um outro. Vou copiar ele pelo outro cantinho ali, que daí fica mais bonitinho. Copiar por esse aqui de baixo, ó. Vou colocar ele aqui. Copiar ele. Vou colocar ele aqui. Vou colocar uma hastezinha aqui, ó. Vou colocar outra haste aqui, ó. Vou ter que copiar pelo cantinho de baixo aí. Então, indicamos aqui as nossas hastes. Para ficar mais representativo, vamos fazer uma linha aqui para cima, de uns 30 centímetros, pode ser do cantinho aqui dela, aqui, ó, para cima, 30 centímetros, para indicar que é a nossa haste.
Então, vou copiar aqui seleção e vou colar aqui em todos os cantinhos. Beleza? Tá feito lá nossas hastes. Agora a gente vai lançar a nossa malha de captação. Então, eu vou pegar aqui, ó, uma linha e vou lançar aqui a nossa malha de captação ligando essas linhas. Vou ligar aqui para cá. Então, a nossa simbologia da malha de captação é nesse mesmo, fizemos nesse mesmo amarelo. Eu vou aproveitar dele. Beleza? Ligamos aqui então nossa haste de captação e nossa malha de captação. O que a gente vai precisar medir? Como a nossa edificação é comercial, ela tem que ter no máximo 20 metros entre as hastes. Então eu vou medir essa distância. Ó. Então não pode dar no máximo 2.000 aqui. Ó. Então desse aqui para esse. Deixa eu pegar pelo tamanho da linha que eu já consigo ver. Ó, 860. Então se esse que é maior tem 860, os outros vão estar tranquilos. Vou medir um aqui, ó, um cruzado também, só para ver se eu precisaria cruzar essa linha aqui, ó. 12 metros, então também não preciso. E do outro sentido, pegando as maiores distâncias aqui para ver se precisava cruzar. Ó, 9 metros e 54, também não preciso. Então está dentro das distâncias de 20 metros entre as hastes. Então, não preciso ter malha cruzando aqui essa conexão e hastes intermediárias. Então lançamos aqui a nossa malha. Agora a gente vai lançar as descidas. Então cada haste dessa daqui a gente vai lançar uma descida aqui na nossa edificação. Ó. Então vou pegar uma linha, pode fazer com a mesma cor, e vou fazer aqui, ó, descendo. Ó. Então uma descida nessa parede. Uma descida, vamos fazer uma descida já lá na parede do fundo. Lá na parede do fundo. Uma descida aqui na lateral. Vou ligar aqui, ó. Outra descida aqui na frente. E outra descida aqui na lateral. Pegou, deixa eu pegar aqui para cá. Beleza. Então lançamos aqui a nossa descida, que vai ter do nosso SPDA. A partir daqui a gente vai afastar da edificação 1 metro. Então vou dar um deslocamento aqui, ó. Deslocamento 100. E vou fazer um deslocamento aqui de cada linha aqui, ó. Para cá de 1 metro. E depois eu venho juntando essas linhas, tá? Então, da linha da edificação 1 metro. Que vão ser as nossas linhas da malha de aterramento. Vou pegar aqui o concorde. Para elas se juntarem aqui. As hastes, galera, não necessariamente precisa ficar no cantinho, tá? Às vezes tem alguma parede que não dá para descer com elas ali, alguma coisa assim. A gente pode reorganizar essas hastes. O importante é manter a distância. Então essa nossa linha aqui, ó, ela vai ser a linha correspondente à malha de aterramento. Então eu vou colocar ela naquela simbologia da malha de aterramento aqui, ó, que é a verdinha com traço ponto. Então, vamos colocar ela lá. Vou selecionar ela aqui. Vou colocar ela então no verde, linha, traço ponto aqui, ó. Faltou uma aqui, acho que não mexeu. Vou mexer um pouquinho na escala dessas linhas, só para ficar um pouco mais tracejado. Aqui 0.1, ele fecha mais, então vou botar aqui 10. Ficou muito, 5. Assim que fica mais visível aí para vocês. Ó. Então colocamos aqui a nossa malha. Com essa mesma linhazinha verde, a gente vai conectar aqui, ó, do pé da descida para cá. Vou colocar aqui todos e depois eu troco, tá?
Não precisa necessariamente ser no cruzamento, pode ser em qualquer parte aqui. Vou colocar no cruzamento aqui só para dar uma estética aí para o trabalho. Então aqui a gente faz essa descida aqui, ó. Essa conexão ela é feita através de solda, que a gente chama de solda exotérmica. Então essa linhazinha aqui a gente vai colocar na mesma da malha de aterramento, então, cor verde. Essa linhazinha aqui, esse cara a gente colocou 5. Beleza lá? Fizemos então aqui a nossa malha de aterramento. A partir daqui a gente vai colocar as nossas hastes. Então nossas hastes têm 3 metros para baixo. Vamos fazer uma linha aqui ó, de 300 para baixo. Acho que ele aqui ficou 30. 300 ele vai dar a altura mais ou menos do pé direito da edificação. Então aqui é 300. Essas vão ser as nossas hastes. Coloco na cor das nossas hastes de aterramento. Beleza, galera? Então esse aqui ó, é o nosso isométrico do SPDA. Tá feito lá. Agora a gente vai transformar esse isométrico em plantas. Então a gente vai converter esse projetinho aqui para as nossas plantas. Então a gente pode ir copiando e apagando. Então eu vou fazer, em vez de ter esse daqui, eu vou copiar e colar. Então eu vou fazer aqui, ó. Vou deixar um isométrico. Opa. Vou deixar um isométrico. E vou copiar mais 3 aqui que eu vou alterar. Então, 1, 2, 3. Que é a vista que a gente vai fazer em planta. Então, o primeiro aqui, ó, de cima, eu vou tirar e vou deixar só a cobertura. Beleza? O segundo aqui, ó, eu vou tirar a cobertura. Vou tirar aqui o térreo e a cobertura. Vamos tirar o térreo e a cobertura. E a gente aproveita aqui. Vou deixar só o mezanino. E nesse outro aqui, vou deixar somente o térreo. Ó. Faltou um pedacinho ali. Beleza? Vamos colocar aqui na vista superior. E vamos deixar mais alinhadinho aqui, ó, com a nossa planta aqui. Então, vamos colocar mais pertinho lá, com o mezanino. Outra cobertura. Planta mezanino. E a planta térreo. Então vamos lá. Na planta cobertura, então o que a gente vai enxergar? Vamos olhar aqui na nossa aula. A gente vai enxergar as hastes, a gente vai enxergar a malha, que é o que a gente está vendo, e a gente precisa indicar essas descidas. Ó. Então vamos indicar essas descidas aqui no nosso projeto. Ó. Onde estão essas descidas? Está na mesma posição das hastes. Então vamos pegar aqui ó, a setinha de descida, então a setinha entrando dentro da bolinha, vou copiar ela e vou colar ela dos ladinhos das hastes aqui. Ó. Vou colar uma aqui para indicar essa descida, uma outra aqui para indicar essa descida. Vou deixar aqui, que depois eu giro. Uma outra aqui. E uma outra aqui. Que eu vou até aproveitar da mesa ali que eu vou girar para um lado. Aqui tanto faz, tá, galera? Essa descida, ela tá apontada aqui em cima, ou do lado, a lateral, aqui indiferente. Deixa eu girar do outro lado. Vou pegar outro lado de referência para girar. Vou mover ele aqui. Copiar. Vamos colocar ela aqui. E essa aqui vamos girar no outro sentido. Ó. Então, essa planta aqui, indicamos as descidas. Na planta mezanino agora, vamos olhar aqui em isometria.
Na planta mezanino, o que que eu vou enxergar? Então, é como se eu tirasse a cobertura. Então, eu vou enxergar... Opa, aqui nem tem essa planta. A gente vai enxergar somente, ó, indicação de descida. Então, indicação de uma descida, da outra, da outra, da outra. Então, basta eu copiar essa indicação de descida da planta cobertura e colar para o lado. Então, vou copiar só as setinhas aqui com a bolinha, ó. Copiar seleção, vou pegar aqui pelo cantinho e vou colar aqui do lado, ó. Então, somente isso é a minha planta mezanino. Agora, na minha planta térreo. Na planta térreo, a gente vai indicar subida. Então, em vez de descida, a gente inverte, indica subida. E a gente vai colocar ainda nossas hastes de aterramento. A malha aqui ela já aparece para a gente. Então, a gente vai colocar aqui agora outra setinha, indicando subida. E o desenho da malha de aterramento. Vamos copiar aqui, ó. Uma setinha aqui. Outra seta aqui. Vou colocar... Deixa eu destravar aqui. Vou deixar uma aqui para girar depois. E essa aqui eu vou girar. Então, vou colocar aqui, ó, uma indicação de descida aqui. Outra indicação de descida aqui nesse canto. E vou girar essa daqui agora. Então, indicamos aqui as nossas descidas. Aqui ainda na nossa legenda, a gente vai colocar o nosso desenho da haste de aterramento. Então, eu vou copiar ela aqui, ó, e vamos colocar ela. Ela pode ser modificada, então, cada posiçãozinha a gente coloca. Uma hastezinha de aterramento, uma hastezinha de aterramento. Posso colocar aqui, ó, uma haste de aterramento. Coloca lá, haste de aterramento. Deixa eu mover agora com o outro cantinho aqui. Ó. Posso deixar mais longinho assim também, puxar um pouquinho a perninha aqui, ó. Acho que até melhor. E lá do outro lado também. E aqui eu coloquei, posso colocar mais pro lado. Assim. Que é a posição onde teremos as hastes de aterramento. Beleza, galera? Então esse é o nosso projeto de SPDA isométrico. Vou virar aqui para vocês verem. Então, isométrico, planta de cobertura, planta mezanino, planta térreo e legenda. Qualquer dúvida, estou à disposição. Valeu, galera. Tchau, tchau.